Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Muito bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira, aqui pela rádio número 1 da região, a 103,7. Agora você confere então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Ministro Nunes Marques diz que suspensão do X deveria ser analisada pelo plenário e pede parecer da PGR. Governo prepara 3 medidas para reformar a Previdência Militar. CFM lança plataforma para evitar fraudes em atestados médicos. Governo quer derrubar benefício energia solar na Câmara. Fechamento de agosto teve queda de preço no etanol e gasolina em Goiás. Brasileiro passa 6 vezes mais tempo em telas do que ao ar livre, diz Ipsos. Dengue, plano de ação é antecipado pelo governo federal. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de sexta, 6 de setembro para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem 2 ações que questionam a decisão que suspendeu a rede social X no Brasil. Os 2 órgãos têm um prazo de 5 dias para apresentarem os seus pareceres. No mesmo despacho, Nunes Marques afirmou que processos devem ser analisados pelo plenário da Corte. De acordo com o ministro, o tema é sensível e causa especial repercussão para a ordem pública e social. Em nota, após a divulgação do despacho, a assessoria do STF afirmou que a decisão final será do plenário, mas que não há prazo para essa avaliação e que Nunes Marques pode tomar uma decisão monocrática antes disso. Nunes Marques é o relator de 2 ações sobre o tema apresentados pelo Partido Novo e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo Lula já preparou 3 medidas de corte na Previdência dos militares das Forças Armadas. Ela afirmou que as mudanças não são uma ampla reforma na aposentadoria. As declarações foram dadas em uma entrevista à Folha, publicada nesta quinta-feira. Na mesma linha do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tebet considerou que no momento não cabe discutir uma nova reforma da Previdência. A última foi feita em 2019. Na última mudança nas regras de aposentadoria, os militares foram preservados e tiveram menos impactos que os trabalhadores da iniciativa privada e também que os servidores públicos. A ministra não forneceu, porém, valores e detalhes das medidas que são trabalhadas em conjunto pela equipe econômica. Além das pastas do Planejamento e da Fazenda, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também está envolvido. A fumaça de queimadas gera alerta para crianças. Os detalhes é com Leon Falk. O tempo seco e a fumaça proveniente de queimadas têm afetado diferentes estados do país, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. São cidades registrando índices de baixa umidade, como regiões desérticas, assim como grandes colunas de fumaça. No Acre, na capital Rio Branco, cerca de 22 mil estudantes estão sem aulas devido à fumaça que encobre a região. 100% das 91 unidades de ensino, dentre escolas de ensino infantil, fundamental e creches, foram afetadas. A saúde das crianças é motivo de preocupação, tanto para o curto quanto para o longo prazo, segundo a doutora Maria Cecília Maiorano, pneumologista. Existe um risco maior de descompensação de doenças respiratórias e alérgicas, como asma, rinite, porque as crianças estão com o sistema imunológico e respiratório em desenvolvimento. Então, elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de alergias e doenças respiratórias. E também não é um problema só para os pulmões. Pode haver prejuízo no desenvolvimento cerebral, com exposição
à poluição em níveis elevados, aumento dos casos de câncer, principalmente câncer de pulmão, e com a inalação de poluição, de fumaça, isso gera uma inflamação no organismo que a longo prazo pode culminar com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como infarto, AVC. A recomendação é manter as crianças bem hidratadas e minimizar a exposição delas à fumaça, mantendo-as em casa e, quando passear, escolher locais fechados. E por que essa fumaça é tão nociva? O que tem nessa fumaça? O que compõe a fumaça? Principalmente o monóxido de carbono, que é tóxico, e dependendo muito do que está sendo queimado, então queima de combustível, compostos químicos, metais. Isso gera material particulado, que é um conjunto de poluentes, são partículas pequenas que ficam suspensas no ar e nós vamos inalando essas partículas que podem ter efeitos prejudiciais tanto a curto como a longo prazo, principalmente para o nosso sistema respiratório. No Distrito Federal, não chove há 134 dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A Floresta Nacional de Brasília ficou em chamas nessa semana, gerando um paredão de fumaça na região. Ao mesmo tempo, também foi registrado o dia mais seco da história da região do Gama, com a umidade relativa do ar em 7%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 e a Polícia Rodoviária Federal prendeu um grupo de 4 pessoas suspeito de sair de Goiânia em um Jetta para furtar cabos de energia no Distrito Federal. A prisão aconteceu nesta quinta-feira na BR-070 em Ceilândia. Os agentes abordaram um veículo que tinha a logomarca de uma empresa de telefonia durante uma operação de combate a fraudes veiculares. Ao verificarem o carro, os policiais encontraram equipamentos e ferramentas para a instalação e retirada de cabos de energia em um reboque que estava atrelado ao automóvel. Os ocupantes, que estavam com uniformes de uma empresa, relataram que saíram de Goiânia, mas não conseguiram comprovar o vínculo com a companhia. Além disso, 2 deles estavam com tornozeleiras eletrônicas e possuíam passagens pela polícia por crimes de furto de cabos de energia elétrica. Procurada, a empresa negou que os suspeitos fizessem parte do quadro de funcionários. Eles então confessaram que saíram da capital goiana para furtar cabos de energia e telefone na região do Guará. Os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, foram presos e levados para a 15ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal. Um homem e uma mulher que teriam faturado mais de R$1 milhão com golpes aplicados em nome de uma auditora fiscal aposentada foram presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira. Um dos presos, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi filmado comemorando o sucesso de um golpe aplicado em uma loja de Goiânia. As investigações conduzidas por agentes do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais descobriram que o casal vinha agindo desde junho em Goiânia. Com documentos em nomes da auditora fiscal, segundo a polícia, eles abriram contas em bancos de onde retiraram vários empréstimos e fizeram compras em lojas da capital. A câmera de uma loja de eletroeletrônicos flagrou o momento em que o investigado, após aguardar por alguns minutos sentado na cadeira, comemora com os pés para cima, quando o vendedor confirma que o crédito deles foi aprovado para a concretização das compras. A suspeita de se passar pela auditora para aplicar os golpes foi presa em Goiânia. E acusado de matar 2 filhas e atear fogo em carro com elas dentro do veículo é julgado no Fórum de Goianira. Vamos acompanhar o resultado desse julgamento com a Sara Queiroz. O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar as 2 filhas de 4 e 8 anos e depois atear fogo no carro com elas dentro, no dia 22 de maio de 2023, foi preso no dia seguinte em Santo Antônio de Goiás. O júri popular do suspeito começou nesta quarta-feira no Fórum de Goianira. O pai das crianças avisou que cometeria o crime durante uma ligação com parentes. Enquanto o suspeito falava com a avó das meninas, conforme investigado, a mulher ouviu as vítimas pedindo para não serem mortas. A mãe das crianças participou do júri e falou como tem vivido sem as filhas. Está sendo muito agoniante, ansiedade, angústia, é um mix de sentimento, revolta, saudade, a gente sente o sentimento de
como eu posso dizer, o sentimento que a gente não tem o que fazer. Nada volta atrás, mesmo ele sendo julgado aqui hoje, é um sentimento de impotência. Ela também diz que o ex-marido deve pagar pelo que fez. Eu espero que ele pegue a pena máxima e permaneça, né? Porque que não aconteça como outros casos que é julgado e logo tá na rua. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. Após o atacante Pedro do Flamengo ser cortado da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior tem mais uma baixa. Nessa quinta-feira, o zagueiro Éder Militão também virou baixa na equipe. O defensor do Real Madrid precisou ser cortado por conta de uma lesão muscular na coxa direita. Militão havia reclamado de dores na coxa após o treino da quarta-feira e após a realização de exames foi detectado o problema. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não anunciou quem será o substituto. Vale destacar que o zagueiro foi o quarto corte por lesão na atual data FIFA, se juntando a Pedro, Savinho e Ian Couto. E a nadadora Carol Santiago ampliou seu recorde de medalhas com a prata conquistada nesta quinta-feira na prova dos 100 metros peito na classe S12 para atletas de baixa visão. Com o resultado, em 2 Paralimpíadas, ela chega a 10 medalhas conquistadas. Somente nas Paralimpíadas Paris 2024, Carol já conquistou 5 medalhas. Foram 3 de ouro nas provas de 50 e 100 metros livre, além dos 100 metros costa. Ela também já havia conquistado a medalha de prata no 4x100 misto. Na edição de Paris, ele é a atleta que mais ganhou medalhas. Fecham as 3 primeiras atleta Ilia Bock, dos países neutros, e Carlota Guilli, da Itália. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado brasileiro da soja teve um dia de poucos negócios. Os preços ficaram de estáveis a mais baixos. A Bolsa de Chicago apresentou volatilidade, fechando no positivo. O dólar, por outro lado, recuou, pressionando a queda das cotações domésticas. Os produtores estiveram distantes, esperando por novas altas. Confira os preços da soja no país no fechamento do mercado nesta quinta-feira. Em Porto de Rio Grande, R$141. Em Cascavel, desvalorizou de 135 para R$134. Porto de Paranaguá diminuiu de 142 para R$141. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$132 a saca. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, baixou de 130 para R$128. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, recuou de 131 para R$129. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira em alta. O dia foi volátil. As preocupações com o clima nos Estados Unidos e sinais de boa demanda asseguraram os ganhos ao final da sessão. O Departamento de Agricultura americano anunciou ontem que os exportadores privados norte-americanos venderam 126 mil toneladas para a China e outras 189.700 toneladas para destinos não revelados. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A aprovação do projeto de lei do combustível do futuro na noite da quarta-feira no plenário do Senado deixou um gosto amargo para o governo de Lula. Favorável a praticamente toda a proposta, o Palácio do Planalto saiu derrotado com a aprovação de uma emenda para beneficiar a geração de energia solar distribuída. A emenda apresentada em plenário pegou o governo de surpresa. Senadores da base governista tentaram barrar a proposta, mas foram vencidos por 44 votos a 25. Agora o governo vai trabalhar para retirar o trecho durante a tramitação na Câmara. O entendimento do governo é de que, como seria preciso só suprimir o trecho que trata da geração solar do texto do combustível do futuro, a alteração não afetaria o andamento do projeto ou atrasaria a sua sanção. A meta é ter o trâmite concluído ainda este ano. O Conselho Federal de Medicina lançou nesta quinta-feira a plataforma Atesta CFM. A tecnologia auxilia na validação e autenticação de atestados médicos em todo o território nacional, como forma de combater fraudes e irregularidades na emissão desses documentos. A plataforma, que será obrigatória a partir de 5 de março do ano que vem, integra diversos bancos de dados em conformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, permite a emissão, validação e verificação de atestados médicos. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, esteve presente no evento de lançamento da plataforma e disse que o governo acredita que a iniciativa pode proteger empresas, funcionários e o país. Segundo o Conselho, com a nova tecnologia, os médicos receberão notificações sobre os atestados emitidos em seu nome, proporcionando maior controle e segurança em suas práticas profissionais. Trabalhadores terão acesso ao histórico de seus atestados, enquanto empregadores poderão verificar a autenticidade dos documentos apresentados. A regulamentação da plataforma foi estabelecida por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, com previsão de publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Pequenos negócios geram mais emprego e aquecem a economia no país. A matéria você confere com o Eduardo Kovaleski. Você vai ouvir agora um resumo da semana sobre os assuntos de destaque no mundo dos pequenos negócios. O setor de micro e pequenas empresas é responsável por mais de 60% dos empregos criados neste ano no país. O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, destacou nesta semana a importância do setor para a empregabilidade no Brasil. Esse setor que nós representamos, eles são hoje 95% dos CNPJ das empresas. Eles representam hoje a capilaridade brasileira que tem respondido pela empregabilidade. Já estamos contabilizando os dados do CAGED que saíram, um alcance de aumento dos empregos que o governo do presidente Lula conseguiu contabilizar no ano passado, de 1.460.000. Esse ano estamos aumentando em mais de 35% com relação ao ano passado. E essa empregabilidade, ela é produzida pelos micro e pequenos empregos. Os dados citados pelo presidente do Sebrae fazem parte de um levantamento realizado com base no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Além do número de empregos, o Produto Interno Bruto também aumentou. O crescimento foi de 1,4% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. O gerente nacional de Estratégia e Transformação do Sebrae, André Espínola, analisa que esse resultado indica economia aquecida. O PIB mostra a quantidade do que está sendo produzido de bens e serviços no país, então a gente tem um crescimento, então isso tudo converge para uma economia aquecida. Empresas produzindo mais, consumidores consumindo mais consumidores com recurso para consumir, com salário, com renda para consumir. O Sebrae anunciou na última semana a liberação de um aporte de garantias para atender empreendedores gaúchos impactados pelas enchentes no estado. Por meio do FAMP, Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, pequenos negócios podem acessar o crédito bancário e o Sebrae entra como um avalista caso o empreendedor não tenha garantias suficientes para tomar o crédito. O valor destinado à garantia de crédito para negócios gaúchos é de R$1 bilhão. E para fechar a semana, o índice de confiança dos microempreendedores individuais com a economia registrou alta. A pesquisa de julho, realizada pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, indica que os microempreendedores individuais estão mais otimistas com o futuro do negócio em 2024, na comparação com o mesmo período no ano passado. A confiança dos MEIs, que soma os setores de comércio, serviços e indústria de transformação, cresceu mais de 1,7 ponto em relação a julho do ano passado e subiu 4,9 pontos frente ao mês anterior. Fique ligado e acompanhe mais informações sobre empreendedorismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela e Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19 agora. E o índice de preços em The Red Log, que mostra quando houve queda no litro médio do etanol e da gasolina no fechamento de agosto em relação a julho aqui no estado de Goiás. Porém, o diesel acabou registrando aumento. Destaca-se que já nessa primeira semana de setembro houve aumento nos combustíveis. Consumidores encontraram o etanol até 89 centavos mais caro na quarta-feira. Em um posto verificado pelo portal, o litro passou de R$ 3,55 para R$ 4,44. A gasolina de R$ 5,59 para R$ 6,44. Contudo, em relação à pesquisa, enquanto a gasolina caiu de R$ 6,12 para R$ 6,09 no período, o etanol de R$ 4,10 para R$ 4,06. O diesel subiu de R$ 5,96 para R$ 6,01. Assim, foi o diesel encontrado mais barato aqui na região centro-oeste, assim como a gasolina. Uma
mulher de 47 anos, ex-presidente de uma organização social, foi presa em Morrinhos, na região sul do estado, acusada de falsificação de documentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela era responsável pela empresa que já fez a gestão do Hospital de Urgências de Goiás e de outras 4 policlínicas do estado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que colaborou com as investigações que culminaram na prisão da ex-presidente do Instituto SEM por meio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil ligado ao gabinete da pasta, fornecendo informações, documentos e outros elementos relacionados ao contrato de gestão. Segundo a Polícia Civil, depois de uma extensa investigação, a mulher foi acusada em processo judicial de falsificar documentos que subsidiaram o processo de qualificação como organização social na área da saúde no estado em 2018. Ainda segundo a polícia, a Delegacia de Combate à Corrupção recebeu a denúncia sobre possíveis irregularidades na documentação apresentada pelo Instituto e comprovou a participação da mulher. Um mandado de prisão contra ela foi expedido em junho deste ano e desde então ela estava foragida. A parceria do governo estadual com prefeituras melhora o ensino das redes municipais. A reportagem é com Jean Diego. Não quis só ficar na minha biblioteca, fui para o jardim e se encantou com os insetos. Esta é a Amelinda, aluna do primeiro ano da Escola Municipal Ari Ribeiro Valadão Filho, instituição que é parceira do estado de Goiás por meio do programa Alfa Mais. O Alfa Mais é um programa em regime de colaboração com os 246 municípios. É o estado prestando esse serviço também para os municípios. Nosso governador diz que nós hoje não temos aluno de rede estadual e nem aluno de rede municipal, são todos alunos goianos. Com a ajuda do programa, no ano passado a rede de ensino do 1º ao 5º ano alcançou nota 6,3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Esta escola participou de cursos e recebeu os materiais didáticos do programa estadual. Tivemos formação, eu enquanto gestora, a coordenação, os professores, e também a gente conseguiu, com essa formação, trabalhar um material estruturado que o Estado nos enviou. Os livros do Leia e também o kit de livros literários, que ajudou com que tudo aquilo que a gente viu na formação fosse concretizado na sala de aula através desse material estruturado. O governo de Goiás já investiu mais de 58 milhões de reais no programa. Já foram distribuídos mais de 350 mil kits de livros didáticos complementares, além das formações continuadas de gestores e professores. A professora Amanda revela que aproveita bastante o material em sala. Para as atividades em sala, para a alfabetização, porque assim, as histórias infantis elas são essenciais no processo de alfabetização. Então, assim, foi um material que chegou em boa hora e que contribuiu bastante com o nosso trabalho. Jornal Verde Vale. Esportes. CR 900 e contando, aos 39 anos, Cristiano Ronaldo chegou a mais uma marca histórica em sua carreira. Ao balançar as redes nessa quinta-feira na estreia de Portugal pela Liga das Nações 24-25 contra a Croácia, o português chegou aos 900 gols. Ele é o maior artilheiro do futebol mundial em atividade e o maior de todos os tempos em jogos oficiais. Ronaldo foi substituído no segundo tempo e ovacionado pela torcida no Estádio da Luz em Lisboa. Depois da partida, ele vibrou com mais uma marca na carreira. Ele chega à marca de 1.000 com 1.238 jogos na sua carreira, o que lhe dá uma média de 0,72 por partida. O português demorou 2 anos e meio entre o gol 800, marcado em dezembro de 2021 pelo Manchester United, e o gol 900 nessa quinta-feira. Se mantiver esse ritmo, o português deve precisar de cerca de mais 151 partidas para chegar ao 1000º gol. E pela primeira vez na história das Paralimpíadas, o Brasil não ficará com o ouro do futebol de cegos. Pentacampeã, a seleção verde e amarela perdeu para a Argentina nesta quinta-feira. O revés veio nos pênaltis por 4-3, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Com o resultado, os argentinos avançaram à decisão contra a França. Os brasileiros, por sua vez, terão que brigar com a Colômbia pelo bronze. A disputa por um lugar no pódio acontecerá neste sábado às 7h30 da manhã, horário de Brasília.
Estreante na seleção, o atacante Luiz Henrique pode ser principal novidade do Brasil na partida desta sexta-feira contra o Equador. O atacante do Botafogo treinou entre os titulares nessa quinta-feira, no último trabalho tático antes da partida. Luiz Henrique entrou no lugar de Endrick, que iniciou a atividade na quarta-feira. Ele foi escalado na ponta direita e assim Rodrigo foi deslocado para o centro. Outra mudança em relação ao treino do dia anterior foi na zaga. Éder Militão teve de ser cortado devido a uma lesão muscular na coxa direita e Marquinhos entrou no lugar dele, formando dupla de zaga com Gabriel Magalhães. O time esboçado por Dorival para enfrentar o Equador foi Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá e Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. O Brasil tenta se reabilitar nas eliminatórias da Copa do Mundo após 4 rodadas sem vitórias. Empate com a Venezuela e derrotas para o Uruguai, Colômbia e Argentina. Com 7 pontos em 6 jogos, a seleção ocupa o 6º lugar na competição, o último que garante a vaga direta no Mundial de 2026. O jogo começa às 22 horas, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços mais altos nesta quinta-feira. O ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, em linha com a atual posição das escalas de abate que seguem encurtadas em grande parte do país, com uma média de 6 a 7 dias úteis. Em relação à demanda de carne bovina, o mercado segue bastante aquecido, com forte ritmo de exportação, em um ambiente em que o Brasil é o grande fornecedor de proteínas de origem animal em escala global. A demanda doméstica também está aquecida neste momento, foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Vamos então aos preços da arroba do boi gordo no fechamento do mercado nesta quinta em São Paulo, R$ 251,43. Aqui em Goiás, R$ 239,36. Em Minas Gerais, R$ 235,94. Mato Grosso do Sul, R$ 250,25. Em Mato Grosso, R$ 218,72. O mercado atacadista se mantém com preços firmes. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela elevação dos preços no curto prazo, em linha com a boa demanda durante a primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado identificou que quase 8 em 10 brasileiros consideram muito importante o controle das fake news nas redes sociais para que haja uma disputa eleitoral justa. Quando questionado sobre a importância do controle de conteúdo falso nas redes sociais durante o período eleitoral, apenas 10% dos entrevistados apontaram a medida como nada importante, seguidos por 9% que consideraram pouco importante, números bem distantes dos 78% que acham muito importante. Além disso, o levantamento apontou que a ampla maioria, cerca de 81%, acha que a divulgação de fake news pode afetar muito o resultado das eleições. Apenas 11% acreditam que o impacto é pouco, seguido por 9% que consideraram nulo. Outros 2% não souberam ou preferiram não opinar. De acordo ainda com o Instituto, os números refletem a percepção de que a integridade eleitoral depende de medidas eficazes contra a desinformação. Mpox, São Paulo lidera ranking de estados com mais casos da doença. Os detalhes com Marquesan Júnior. Dados do último boletim epidemiológico sobre Mpox, divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, mostram que no Brasil, os estados que registraram os maiores quantitativos de casos da doença até o momento foram São Paulo, com um total de 487, Rio de Janeiro, com 216 e Minas Gerais, com 52. Por outro lado, Amapá, Tocantins e Piauí não tiveram registro de casos confirmados ou prováveis. Entre os municípios, os 5 que registraram maior quantitativos de casos confirmados e prováveis foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. O infectologista do SEIBIN Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, destaca que entre as principais medidas de prevenção estão evitar contato com pessoas infectadas e manter uma higiene rigorosa. Com relação às medidas preventivas para monkeypox, nós temos que considerar a questão do contato físico para aqueles pacientes que apresentam lesões como vesículas ou como pústulas ou como, enfim, infecções, lesões de pele, seja elas na região genital, nádegas ou no corpo mesmo, mãos,
braços. Então, nesse caso, é preciso ter o contato a distanciamento. O uso de máscara também é importante, por quê? Porque transmite por gotículas. Então, precisa a gente ter cautela com relação a isso. Usar máscaras, álcool gel. De acordo com o Ministério da Saúde, depois que a Organização Mundial da Saúde declarou a Mpox como emergência de saúde internacional, começaram a circular nas redes sociais informações falsas sobre a doença. Entre os conteúdos falsos está a afirmação de que a Mpox é efeito colateral da vacina contra a Covid-19. A pasta, no entanto, reitera que não há nenhum dado científico ou qualquer evidência que permita afirmar qualquer ligação entre Mpox e vacinação. Reportagem Marquesan Araújo. 7h31, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, dengue. Plano de ação é antecipado pelo governo federal. Brasileiro passa 6 vezes mais tempo em telas do que ao ar livre, é o que diz o Instituto. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h43, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, manteve nos últimos dias uma série de conversas para definir qual será o deputado que apoiará para ser o seu sucessor a partir de fevereiro do ano que vem. Lira está tocando pessoalmente as negociações sobre a disputa ao comando da Câmara e busca eleger um parlamentar indicado por ele, numa demonstração de força e influência sobre a maioria dos 513 deputados. Um dos motivos do esforço para alocar um nome de confiança no posto é o fato de Lira temer ser alvo de perseguição ao fim dos 4 anos de mandato. Esse sentimento foi expresso pelo próprio presidente aos 3 principais candidatos, Elmar Nascimento, Marcos Pereira e Antônio Brito. Nas conversas, Lira ressaltou que faria um único pedido aos postulantes que, caso eles sejam eleitos, não o deixem ser alvo de uma perseguição sem motivo. Ele ressaltou que no cargo acumulam-se amigos, mas também inimigos, e disse que gostaria de receber o mesmo tratamento concedido aos deputados, entre eles o seu antecessor, Rodrigo Maia. Contra, disse, jamais empreendeu qualquer tipo de ação. E os brasileiros gastam em média 12% de sua vida adulta, o equivalente a 7 anos, utilizando aparelhos como celular, televisão e videogames. O tempo dedicado a atividades ao ar livre é 6 vezes menor, equivalente a 2% do total. Os dados são de pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Nubank, segundo o qual cerca de 1/4 da vida dos brasileiros pode ser classificada como tempo livre, correspondendo a uma média de 15 anos. Entre as atividades que mais consomem a tempo das pessoas, o transporte aparece abocanhando 7% dos anos de vida. Para as mulheres, no entanto, o tempo livre acumulado ao longo da vida é inferior ao dos homens, dado que elas gastam quase 50% mais tempo com a limpeza de suas casas e 29% mais tempo com tarefas em geral, segundo a pesquisa. O cuidado com os filhos, quando eles estão presentes na vida das mulheres, demanda 26% mais tempo delas do que dos homens. A pesquisa foi conduzida entre os dias 17 e 23 de julho e contou com 1.500 entrevistas em todo o país. Dengue, plano de ação é antecipado. O Ministério da Saúde anuncia um novo plano para combater o mosquito antes do período usual. Controle do vetor e tecnologia são armas usadas. Vamos conferir nessa matéria. Dizem que prevenir ainda é melhor do que remediar. No caso da dengue, a prevenção é a única saída. E este ano, os cuidados começaram mais cedo. Um novo plano de combate à doença está previsto para ser lançado este mês pelo Ministério da Saúde e vai envolver controle dos vetores e uso de inovações tecnológicas. A ação veio depois que autoridades do Ministério da Saúde anunciaram em maio que, por conta das mudanças climáticas, a próxima epidemia de dengue poderia vir ainda mais cedo, o que poderia acontecer já em novembro deste ano. Pensando nisso, a pasta se antecipou. A estratégia prevê o controle do mosquito e o uso de mosquitos modificados geneticamente para bloquear a transmissão da doença, conhecido como o método Wolbachia. Para o sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brandt, esse é o momento correto de agir. Porque os ovos do mosquito permanecem no ambiente quando seca aquele recipiente, aquele ovo permanece viável lá. Então ele fica esperando a chegada das chuvas. Então quanto antes eu começo as minhas atividades nesse período seco,
Eu garanto que quando começar a chover, eu tenho menos recipientes naquele ambiente e com isso eu tenho menos chance, enfim, eu atraso o crescimento da população de mosquitos e com isso eu atraso o aumento do número de casos. Em 2024, o Brasil viveu a pior epidemia de dengue da história. Foram 6,5 milhões de casos prováveis da doença, segundo o Ministério da Saúde, e mais de 5.200 mortes. A maior parte delas é entre fevereiro e abril, no período de aumento das chuvas. Na 35ª semana epidemiológica, o número caiu para 3.938 casos prováveis da doença. Mas nem por isso dá para descuidar. Mesmo com o número de casos em baixa, a nutricionista Natália Mariatti, moradora do Distrito Federal, conta que está sempre atenta para evitar infecções. Vem um rapaz de mês em mês aqui em casa fazer uma vistoria assim, sabe? Para ver se tem vasinho, se tem alguma coisa, né? Se a piscina está coberta. Eles fazem algumas fiscalizações e orientações. Em nota, o Ministério da Saúde informa que o plano de resposta às arboviroses tem o objetivo de implementar novas tecnologias de controle vetorial nos municípios brasileiros, de maneira escalonada, considerando o perfil epidemiológico e a população sob risco, preparar a rede de atenção à saúde para atender os casos durante epidemias e garantir o abastecimento de insumos para diagnóstico, assistência e controle vetorial. Reportagem Lívia Brás.